telespectadores da Rede Vida de Televisão, do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós continuamos sempre Mateus e hoje temos um versículo difícil para ser explicado. Não deu tempo na semana passada, que é o versículo 28 do capítulo 16. É o último, não é? É o último que a Regina já tinha lido, acho que era bom ler de novo. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Bem, em primeiro lugar, um logion, uma afirmação atribuída a Jesus. A grande pergunta é se Jesus realmente se expressou dessa maneira. Eu não vou entrar em questões assim profundas de exegese, porque nós estamos diante de uma câmera de televisão e não numa sala de aula, não é? Mas, resumindo tudo, com toda a probabilidade, este versículo surgiu na pregação oral da igreja por parte de quem esperava a parousia para muito breve. Havia, e nós sabemos, uma expectativa quase que espasmódica da segunda vinda de Cristo para breve. Paulo, no primeiro escrito cristão, que temos conhecimento, a primeira aos Tessalonicenses, afirma que por ocasião da vinda futura e definitiva de Jesus, ele estaria ainda vivo. Foi somente aos poucos que a igreja foi compreendendo, não sem certa melancolia e sofrimento, que a parousia está retardando, que o Filho do Homem não vem tão depressa quanto se esperava que viesse. Nenhum desses escritores, é preciso dizer, calculou tempo. Isto não, mas também nenhum deles imaginaria longínquamente que 2000 anos seriam passados e o Filho do Homem não veio para o julgamento. Então, este versículo deve ter sido criado pela comunidade ou por membros da comunidade que esperavam uma parousia iminente. É possível que Jesus também esperasse uma parousia iminente? Não posso negar. Não posso negar. É possível que ele também esperasse uma parousia para breve, se bem que não que ele identificasse o seu final com o final do mundo, com o final da história, porque a própria consciência eucarística de Jesus na última ceia faz com que ele tenha compreendido um intervalo entre a sua partida e o final da história. Senão, não teria instituído a Eucaristia. Agora, Jesus, humanamente falando, pode ter esperado o final a curto prazo? Pode. Mas eu acredito que este versículo não tenha sido construído ou forjado por ele, e sim por membros da comunidade que esperavam para muito breve esta manifestação última de Jesus e o final de tudo. Acontece que, nos anos 80, quando este evangelho foi escrito, já 50 anos se haviam passado e o Filho do Homem não vinha. As esperanças em uma parousia a curtíssimo prazo foram se esmorecendo, foram decaindo, foram se esfriando. E hoje, praticamente ninguém mais espera o final da história para a sua própria vida, ou para o tempo em que estiver ainda com vida. É possível que o nosso evangelista captasse este lógio solto, e não soubesse exatamente como explicá-lo.
nos anos 85 com o retardamento da parousia. Então, em Marcos, não é tanto Mateus, Mateus aqui copiou Marcos. Em Marcos se encontrou uma solução de compromisso. Ele foi colocado imediatamente antes da transfiguração, como que o evangelista querendo dizer, se não são todos os que virão o Filho do Homem, pelo menos 3 viram a sua glória, ainda que passageira, no momento da transfiguração. Então, este versículo encontrou acolhida. Percebe que ele sai um pouco da temática dos outros. Ele encontrou acolhida aqui exatamente porque o próximo vai falar da transfiguração. Se, de um lado, devemos, repito, concluir e confessar que o Filho do Homem não veio na sua glória e a humanidade não o viu ainda, pelo menos 3 o viram antecipadamente na glória da sua transfiguração. Foi um expediente que o evangelista Marcos, e Mateus o copiou, descobriu para inserir este versículo aqui. Muito bom. Bem, e agora? Agora vamos ao texto Agora vamos do capítulo 17. 17, não é? Regina. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro. 6 dias depois. Depois do quê? Depois do primeiro anúncio da paixão. 6 dias depois. É a única cronologia que nós encontramos no Evangelho. A única cronologia. 6 dias depois. No corpo do Evangelho, digamos assim. Né? Só teremos uma outra sucessão de dias por ocasião da paixão. Certo? 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte sobre uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Bem, vamos parar por aqui e vamos tentar dar alguma explicação deste texto. É um texto polivalente, é um texto que sai completamente do conjunto dos outros textos, porque nenhum outro texto mostrou-nos até agora Jesus em glória. Este aqui o faz. E o faz de maneira muito breve e curta, porque logo depois Jesus volta a ser o que era, um Jesus terrestre. Diversos exegetas buscaram contextos bíblicos onde explicar isto aqui. Seria Jesus aqui visto como Moisés? Moisés subiu a montanha, esteve com Deus e o seu rosto resplandecia quando descia da montanha. Seria uma transposição deste episódio mosaico para o Novo Testamento e para Jesus? Assim como há convergências, há muitas divergências. Não acredito que seja uma maneira de mostrar aqui Jesus como um novo Moisés. Pedro aqui, um pouco mais adiante, fala de 3 tendas. Seria o contexto deste texto a festa das tendas? Também acredito que muito dificilmente se pode aplicar isto, a festa das tendas, a este texto. Outros ainda falam de Abrão, que sacrificou o seu filho, ou estava para sacrificar o seu filho Isaque sobre uma montanha. E aqui se fala do filho bem-amado, mas também são poucas as coincidências entre esses
entre esse texto aqui e a transfiguração. Exegetas racionalistas que não aceitam a presença do sobrenatural tentam dar uma explicação racionalista. Jesus estaria caminhando numa zona de neblina onde havia certas nesgas de sol. E para alguém ou para alguns, Jesus entre o sol e a neblina, entre a luz e a neblina, teria aparecido de uma maneira inusitada, extraordinária. É claro que uma explicação desta é puramente racionalista e não faz jus ao texto. Ele explica Jesus, mas não explica os outros dois, né? Nessa explicação racionalista. Não explica os outros dois. Que dizer disto aqui? Eu vou dar a minha opinião pessoal, que é a opinião de um estudioso, e de um estudioso católico. Eu acredito que este texto, que tem certas analogias com a Páscoa, tenha sido criado pela comunidade para antecipar, por assim dizer, um final de Jesus. Criado pela comunidade pós-pascal, com que finalidade? Com a finalidade de alguma maneira, podermos neste mundo, enquanto caminhamos na escuridão da fé, contemplar com os olhos dessa mesma fé o que será o nosso futuro. O nosso futuro com Cristo. Um futuro glorioso nos espera, como um futuro glorioso esperava a Cristo. Tenho a impressão para mim que aqui nós temos uma legenda, um texto criado, teológico, para ser lido pela comunidade e para se explicar, através do qual a comunidade, caminhando duramente e provadamente neste mundo, já podia, e aqui nos servimos um pouco das expectativas de Paulo, vislumbrar qual será o seu futuro. Nós temos que fazer um intervalo e voltamos a seguir. Bem, esta é uma explicação católica e possível. Eu não excluo, a priori, uma experiência extraordinária que possam ter tido alguns, mas não vejo necessidade absoluta de se salvar a todo custo alguma historicidade desta visão. É claro que o cristianismo é muito sério quando se trata de história, e ele não tergiversa, não, quando se trata de fatos históricos. Os evangelhos são profundamente históricos, mas nós estamos aqui num texto que propriamente escapa da história. A transfiguração não é uma realidade histórica, é uma realidade transhistórica. Ela, no entanto, pode perfeitamente ser ou servir de consolo para aqueles que ainda duramente labutamos na peregrinação rumo a Deus. O corpo de Cristo transfigurado no texto, depois será desfigurado na paixão. Esta transfiguração, de qualquer modo que seja entendida, não é uma transfiguração definitiva. E aqui se entra bem na teologia de Paulo. O Senhor Jesus transfigurará o nosso corpo à semelhança do seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Mas isto acontecerá
apenas na parousia, ou no ato antecipado da morte de cada um de nós, porque o dia da nossa morte é o nosso fim do mundo. É um texto, repito, que deve ser lido, deve ser explicado e, já antecipadamente, nós que ainda caminhamos, podemos vislumbrar o nosso fim. Entendeu bem a igreja? Intuiu bem a igreja ao colocar sempre este texto proclamado no segundo domingo da Quaresma? Intuiu isto perfeitamente. Ele serve de catequese a quem leva a sério a sua Quaresma. Ele serve de um texto de consolação a quem agora está entregue à penitência e à purificação de seus próprios pecados. Aonde me leva esta vida de renúncia por Cristo? Aonde me leva esta vida de penitência? Eu que tudo renunciei, que tudo afastei por Cristo, aonde vou parar? Eu que desprezei o mundo por Cristo, o que vou receber em troca? A igreja nos dá esta resposta, lendo este texto a meio da nossa Quaresma. E assim, a própria liturgia passa a ser um locus exegéticus, um local de exegese e de compreensão deste texto aqui. Agora, é interessante. Santo Agostinho, num sermão veemente, censurou terrivelmente a Pedro, servindo-se deste texto. Pedro aqui faz umas perguntas fora de qualquer cabimento, né? Senhor, se queres, façamos aqui 3 tendas, como se personagens celestes pudessem habitar em tendas feitas por seres humanos. Santo Agostinho diz: Pedro, o que dizes? Pedro, o que fazes? Teu lugar não é sobre a montanha, teu lugar não é na contemplação, teu lugar é na ação. Teu lugar não é no topo, teu lugar é na base. Teu lugar não é sozinho em companhia de Cristo, teu lugar é na comunidade. Teu lugar não é na glória, teu lugar é na crucifixão. Serás crucificado também, e somente após poderás contemplar o que agora desejas antecipar de maneira inadequada em tua própria vida. Um sermão de Santo Agostinho com relação à festa da transfiguração. É que parece realmente alguma coisa um pouco infantil, né, quando fala isso dessa maneira colocada aqui no texto, né? Quando Pedro fala, né? Uma coisa estranha. Há uma né? exegeta, para que ninguém ponha em dúvida aqui a seriedade de um exegeta católico, um outro exegeta, muito amigo do Papa atual, e acho que foram colegas de magistério, Joaquim Gmilka, é um alemão, está vivo ainda, deve ter a idade do Papa, ou por aí. Ele afirma para ele que este texto aqui seria uma espécie de concentrado glorioso de um final de ministério galileu de Jesus. Um término glorioso. Não foge muito daquilo que eu expliquei. Portanto, lido assim, compreendido desta maneira, o texto é muitíssimo eloquente. Jesus sobe a montanha. O principal neste texto não é ver, é ouvir, e indica o Pai, é a última vez que o Pai fala, indica o caminho para aqueles que querem ter um final feliz. Agora, escutai-o. Escutai o que ele diz. É uma espécie de repetição das palavras do Pai no batismo de Jesus. Agora se trata de escutar se quisermos ter o mesmo fim. Mas, repito, eu não censuro, pelo contrário, deixo toda a liberdade
a quem dissesse que isto aqui realmente, historicamente, se deu da maneira como está narrado. Mas mostro que exegetas católicos, melhor, catolicíssimos, têm visões diferentes e não são racionalistas. Não excluem a presença do milagre. E é o que vem logo depois. Muito bem. Bem, eu acho que se quiser ler, podemos acabar de ler o texto, não foi lido, né? Mas acho que a explicação foi dada. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Moisés e Elias nunca vão juntos no Antigo Testamento. Nunca. Por que Moisés e Elias? Bom, talvez por serem duas figuras celestes. Elias foi arrebatado. Agora, por que Elias como protótipo da profecia, quando nós não conhecemos nada, nenhum livro de Elias, nenhuma profecia de Elias? Eu tenho a impressão que aqui não podemos ver nem Moisés como o legislador, nem Elias como o profeta. Simplesmente aparece no texto e, seguindo a explicação que eu dei, foram personagens criados para representarem na fé cristã, a convergência de duas figuras celestes do Antigo Testamento na figura de Jesus, na pessoa de Jesus. Conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Sabe por que esse texto é um pouco difícil de ser entendido do ponto de vista histórico? Um dos motivos? Não. Como é que Pedro, depois de uma experiência desta, tem coragem de negar Jesus? Pela lógica, uma questão lógica. Como é que Tiago e João, depois de uma experiência desta, tiveram coragem de abandonar Jesus? Apenas uma objeção, existem diversas. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: E disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. E é Jesus sozinho, não transfigurado, que se torna para nós o caminho que nos conduz à transfiguração. É seguindo esse Jesus que nós chegaremos a esse final feliz. Agora temos que encerrar o nosso programa e eu espero que me tenham entendido. Muito obrigado.